Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que vai dar pau, porrada, tiro e bomba. Mas vamos lá. O papel dos pais na saúde mental dos filhos. Hoje, o Jeff Podcast traz um tema delicado, que certamente vai fazer com que nós, pais, refletimos sobre como estamos criando mentalmente os nossos filhos, se saudáveis ou não. Ou se estamos exagerando nas cobranças e excessos de atividades, gerando mais estresse ainda. Não podemos esquecer que a família tem um enorme papel na vida de uma criança, sendo ela a sua primeira base de influência. E assim, eu vou abrir o coração para vocês. Esse podcast veio conversando com a Aninha, que já vou apresentar ela, mas muito trazendo o reflexo do que a gente vê. Eu vejo no consultório. Os filhos, eles são reflexos dos pais. Então a gente vai falar sobre todo o desenvolvimento de ansiedade, de distúrbios, de obesidade, de várias coisas que elas vieram implícitas junto com as coisas que eles convivem em casa. Para falar sobre isso, lógico, não só como pai eu poderia falar sobre isso, mas eu trouxe aqui, vou primeiro apresentar quem eu falei primeiro, a doutora Ana Luísa Pacheco, que é pediatra e é a única... meu braço direito na infectopediatria, professora da Universidade Estadual do Amazonas, professora junto comigo, e quem salva todos os meus curumins quando eu preciso de um infectopediatra. Aninha, seja bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço pelo convite, Jeff. É um prazer estar aqui. Bem, do outro lado, a doutora Alessandra Souza, que é nutricionista e coach nutricional, especialista em nutrição clínica, funcional, fitoterapia, emagrecimento e saúde da mulher pós 40, também seja muito bem-vinda. Deu certo, né, Ale? Que a gente estava aqui já paquerando pra gente vir, pra você vir, mas deu certo. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. E aqui do meu lado esquerdo, minha co-host de luxo, quase debutando, né? Eu acho que é quinta, sexta vez, eu já tô passando alguns boletos para ela. Tô recebendo, não. Não é você que receba, tudo você receba. Boleto não recebo, não. Receba Pix. Doutora Alessandra Pereira, médica, psiquiatra, palestrante, podcasters também. Eu fui, cara, o Pod Rosa... Cara, semana retrasada foi a coisa mais maravilhosa. Obrigado, viu? A gente foi falar de comunicação. Ai, cara, foi muito legal. Eu tava em casa, foi tudo bacana, foi uma coisa leve e eu tava assistindo. Foi assim, sabe, diferente de tudo que eu já fui, porque normalmente as pessoas sempre perguntam as mesmas coisas, né? Mas é porque a gente é meio fora da curva lá no Pão de Rosa. Não sei se a medicação sua não tava bem ajustada, que a gente conseguiu... Nunca está. Nunca está, não deve né? estar. Gente muito normal é chata. Também acho. Não dá liga, não. Então, além de médica, psiquiatra, palestrante, podcast, ela tem um foco em neurociências e saúde mental. Ale, obrigado mais uma vez. Ale é aquela pessoa que é o seguinte, cara, deu bronca, liga pra Ale que ela vem, né, Ale? Tamo junto. Gente, é uma alegria pra mim poder estar aqui e... com essas outras pessoas maravilhosas, a gente falar de um tema tão importante. Porque hoje o que a gente mais vê é menino fora da curva. E olha só, para vocês saberem, tem um corte meu e dali com 4 milhões de visualizações. É sério? Onde a Lê falava o seguinte, que pode ser que seu filho não tenha TDAH, ele simplesmente é mal educado. Olha, Aninha. Tá vendo que caiu? Olha a risada da pediatra. Depois vão dizer que é a gente, né? Depois vão dizer que não, porque ela é psiquiatra, que ela não bate bem. Mas vamos lá. Turma, mas antes de começar aqui, eu vou ter que falar sobre os patrocinadores, até porque tem que pagar todo o nosso trabalho. Não sou eu, são os patrocinadores. São os patrocinadores e a Lele já vai entrar. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre o Check-up. O Check-up é o Hospital Queridinho de Manaus, está no coração da nossa cidade, no bairro do Adrianópolis. E é importante falar para vocês que tem um serviço de valet. Cara, ajuda muito. Eu sou um que chego na hora da minha cirurgia, deixo meu carro lá, não preciso ficar me preocupando e os meninos fazem todo o serviço que
precisa com o meu carro. E o IBCar, que é o carro de aluguel, desapega essa turma que ainda tá pegada a ter carro, aquela coisa. Não. Carro de aluguel, sabe o que é melhor? Vamos lá falar com os milheiros. Você gosta de milha? Você gosta de passagem? Eu pago no meu cartão de crédito simplesmente e tenho milha. E no final do ano estou indo viajar com a minha família com as milhas do IBCar, que eu estou pagando meu cartão de aluguel, meu carro de aluguel. Você não pode mais ficar pegado isso aí. Vamos lá, meninas, agora falando sobre saúde mental dos pais. Eu acho que mais importante, vamos falar com quem riu primeiro, né? Aninha, qual a importância que você vê na relação familiar para o desenvolvimento geral e emocional da criança? A importância, acho que é total, assim. O que eu mais pego lá no consultório, vou dar um exemplo só, não relacionado ao desenvolvimento, mas a alimentação, por exemplo, né? Que vai ter a ver com o que a gente vai falar também. Os pais chegam lá, fazem uma introdução alimentar maravilhosa, então aquela criança de 6 meses até 2 anos comendo lindamente, BLW ou não. E aí depois chega com 3, 4 anos, o maior desespero deles é assim, ai, meu filho não come, ou só quer porcaria, ou só quer comer doce. E aí a primeira pergunta que eu faço é assim, e aí, o que você come? Né? O que tem lá na sua casa? O que você compra? Então, aí a gente começa a ver que eles realmente são reflexo do que os pais são. Então, porque nessa idade eles gostam de comer no prato dos pais, eles não adianta mais você esconder o chocolate lá no armário, lá no fundinho que eles vão achar. Então, eles já sabem todos os esconderijos. Então, os pais têm que ser, né? Então, é isso que vai refletir ali o comportamento das crianças de maneira geral, não só na alimentação. Ale, deixa eu te perguntar, já pegando esse gancho da alimentação, quantas vezes sentou na sua cadeira um adolescente ali, que você pega muito adolescente, um adolescente obeso com os 2 pais obesos e os pais só recriminando que o menino comia ruim? É difícil, mas eu tenho que falar na lata. Quem é que compra todos os alimentos para sua casa? Pega. Aqui em Manaus pega, Lesa, vamos lá. Pega, Lesa. E aí eles ficam numa saia justa, mas eles confessam que eles são culpados, né? E aí eu começo a perguntar quais são os seus hábitos. Claro que vai refletir na criança. Como é que eu vou... A criança é o espelho dos pais. Se eles não têm uma vida saudável, uma alimentação saudável, como é que isso vai passar para os filhos? E aí começa aquele jogo de cintura. Ah, mas eu compro, mas não é para comer. Aí é aquela história. Faço o seguinte, não estou proibindo ninguém de comer nada fora de mim, porque eu até sou nutricionista comportamental. A gente modula comportamento. Deixa para ele comer essas besteiras num colégio ou num aniversário, mas não leve para sua casa. Mas ali, qual o momento ali, a Aninha falou muito isso, vai ali até os 2 anos, bacana. Qual é o momento que parte, às vezes, da criança? A gente está falando muito sobre pais, mas às vezes eu vejo até de repente os pais que são mais saudáveis, mas existe um cunho psicológico. A gente, da outra vez que eu gravei, a gente falou muito sobre isso. A gente come emoções. Quantas vezes a gente está ansioso, eu abro a geladeira completamente com toda a consciência que eu não tô com fome, que eu já jantei, mas que eu tô comendo emoção. Você pega ali um rolinho, faz um queijo, um presunto, alguma coisa e você não tá com fome. Qual é o momento que hoje em dia você vê muito ali a criança ou o adolescente que ele começa a ter isso, que às vezes até foge da família? A gente tá falando muito dos pais, mas às vezes a criança também, ela foge e, lógico, reflexo emocional. É porque a ansiedade está presente em... Todos nós somos ansiosos, né? E na criança, no adolescente, o que acontece? Excesso de informações e falta de foco. Devido também ao uso excessivo de celular. E aí, muitas vezes, não praticam exercício físico, não tem um horário. E isso vai gerando muita ansiedade, porque ele não consegue fazer as tarefas que eram para ele fazer. Aquela cobrança excessiva. Aí acabam na comida. Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora vamos para os pais.
qual é a envergadura moral que um pai vai ter se ele come x-salada, ele toma Coca-Cola na hora do jantar e ele quer mesmo que o filho dele coma salada e brócolis? Me conte aí. Eu vou falar da minha vida nesse momento que eu vou dar meu testemunho. Lá em casa nós temos uma situação muito difícil, muito desafiadora, que o meu marido, ele adora todos esse tipo de besteira e foi a forma que ele conquistou meus filhos. Por quê? Porque eu saía para dar plantão no final de semana, ele pegava meus filhos quando a gente não era casado ainda e eles eram menores, os dois mais velhos, e ele levava para comer tudo que os meninos nunca nem tinham comido. Por exemplo, primeira vez que meus filhos comeram pastel foi com ele. E a nossa filha mais nova, né? Ela é louca por pastel. Só que isso não pode ser uma rotina. Então, lá em casa, eu chego, tipo assim, aos extremos de eu dizer, está proibido iFood dia de semana. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha iFood, a gente só tinha acesso a isso final de semana. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Por não querer se organizar, não querer ter o planejamento, não querer esquentar a comida que está pronta na geladeira. Ou então, você simplesmente, por uma questão de prazer imediato, você pede do iFood. Então, pedido do iFood, você não vai pedir alface. Ninguém pede alface do iFood. E aí, isso é uma coisa que acaba gerando, né? Acaba gerando uma rotina alimentar inadequada. E a gente precisa realmente, é um trabalho de formiguinha. Porque lá em casa, eu acho que eu não tenho que educar só meus filhos, eu tenho que educar meus filhos e meu marido. Apesar da Natália amar alface, amar... assim, ela é naturalmente light, a Natália, né? Mas isso é um desafio que a gente passa no cotidiano de não querer ter o planejamento e quando não se planeja, morrer nas piores opções possíveis dentro do aplicativo que leva à falta de saúde na casa de todo mundo. Aninha, quando a gente falando não sobre agora também na base alimentar, o que você está achando, o que você vê até como mãe, que os pais, como é que os pais podem ajudar os seus filhos nesse crescimento? Porque a gente passou tudo, desde você falando ali da criança até os 2 anos, de 3 anos aí começou a desandar, o adolescente, mas o que você observa no seu consultório, os pais que entram emocionalmente? O que está faltando? Na verdade, eu acho que tá faltando saúde mental para todo mundo, né? Assim, daí talvez ela até possa falar com mais propriedade, mas a impressão que eu tenho é que a nossa geração e o pessoal mais velho, a gente não teve a possibilidade de lidar com os nossos sentimentos, conhecer como é que a gente lidar com as nossas frustrações. A gente sempre passou por cima de tudo e aí, não, para aí que isso é frescura, vamos para lá, vai lá para frente, não sei o quê. E aí hoje eu acho que os pais... que eu acho que quando a gente é pai e mãe, a gente tem possibilidade de se rever, né? Todos os dias. Então, assim, eu acho que nessas situações a gente lida com as nossas próprias limitações. Então, tipo, eu acho que nesse processo é meio que uma autocura mesmo, assim, né? Como é que eu posso ajudar meu filho se eu não tô bem para fazer alguma coisa? Então, eu acho que no consultório, eu acho que na psiquiatria deve ser assim também, tipo... A gente acaba sendo médico da família como um todo e de poder falar assim, porque a gente de fora consegue ver melhor, né? Então falar, pô, Jeff, eu acho que não é bem por aí, eu acho que, sei lá, seu filho tá ansioso, tá com distúrbio alimentar, alguma coisa assim, mas será que o problema é só essa questão da ansiedade? Será que não tem nada por trás? Vamos rever a questão da dinâmica da família. E eu acho que o pós-pandemia, isso ficou bem acentuado, né? Eu acho que quem não pirou na pandemia, pirou pós-pandemia, assim. Aninha, uma coisa muito interessante que a gente trata muito na psiquiatria é que geralmente as crianças, elas são uma denúncia. Quando você tem criança e adolescente desestabilizado, isso é uma denúncia de uma estrutura familiar onde tem crianças que estão sendo afetadas por essas dinâmicas estarem adoecidas. Então, você precisa dar uma estabilidade para o pai, para a mãe, para poder conduzir. Porque o que todo mundo quer é a pílula mágica. Sim. Eu vou dar esse remédio pro meu filho e tudo vai normalizar. Só que a mãe continua histérica, a mãe continua sobrecarregada, o pai continua ausente, continua omisso. E nós temos estrutura de pais digitalmente distraídos que não querem sair das telas para educar, para ser pais dos seus filhos. E a criança, ela percebe, ela internaliza aquilo como eu não sou tão importante
importante quanto a TV, eu não sou tão importante quanto o celular, eu não sou tão importante quanto o computador. E muitas vezes você tem famílias que, mesmo as pessoas estando fisicamente unidas, elas são desagregadas de vínculos afetivos. E essa falta, ninguém substitui. Não existe celular que você vá dar um iPhone 15 Max Pro para o seu filho que vai substituir o afeto. O afeto é insubstituível. Aninha, uma vez, até eu tava lembrando aqui que eu tava conversando com uma turma tava terminando a faculdade lá na nossa universidade. E eu falando muito sobre a fragilidade deles, essa procura maior de ajuda psicológica, psiquiatra e medicado. E aí os meninos me saíram com essa, dizendo assim, professor, a minha geração precisa realmente, a gente tá tomando. A sua geração também precisou. A diferença é que vocês não tomaram o remédio. Eu não discordo. Não, errado não tá. Errado não tá. Nem um pouco. Errado não tá. Errado não tá. Mas olha, eu vou perguntar agora, voltando pra você ali. Em que momento os pais pararam de dizer assim, meu filho, olha, só tem isso pra comer hoje, é isso que você vai comer, e começaram a querer mimar e dar tudo que os meninos quisessem até na hora do almoço? Antes de eu te responder, eu vou fazer aqui uma consideração que a Aninha falou. Ela falou que até 2 anos, né, Aninha? Eles comiam. Só que eu vejo, e agora eu como vó, eu tenho muitos sobrinhos. A mãe acha que sabe. O pediatra acha que sabe, a mãe diz que mais, e a avó muito mais. Eu não mimo, não. Questão de alimentação é alimentação. Eu vejo, assim, essas pessoas novas, nem tão novas, porque eu fui mãe muito cedo, tá? Com 19 anos já tinha sido mãe. E aqui o despreparo delas começa até na amamentação. Não tem paciência, porque educar é diferente de criar. Então já começa aí, na amamentação. Até 2 anos eu vejo difícil os pais fazerem a alimentação como deve ser. Aí 2 anos para lá, pior ainda. Essa é a minha visão, eu acho. E a Lê tem uma coisa muito interessante. Eu amamentei meus filhos, assim, exclusivamente, uns até 4 meses e meio, outros até 6, mas isso requer uma dedicação total. Mesmo que eu tenha voltado a trabalhar, meus pacientes todos lembram que eu levava a Natália no cestinho, né? Por quê? Porque é demanda livre. E hoje as mulheres, elas não querem amamentar, porque elas vão manter aquele vínculo durante muito tempo. Ou quando elas amamentam, elas pegam a sua frustração, jogam naquele vínculo e elas não querem mais desgarrar do vínculo, quando você já necessita fazer o desmame. Então a gente vê muito esses extremos de mães que não querem amamentar e querem se desvincular logo, excesso, né? Ou que não querem mais tirar a criança. Começa a introdução alimentar como deveria, aí já começa a seletividade alimentar da criança a ser desenvolvida. E a gente vê muito isso, a mãe que tenta resolver seus afetos, né, na manutenção daquela amamentação, ou o contrário. Olha, mas vamos lá, eu vou voltar à pergunta. Onde é que a gente se perdeu? Porque o que eu lembro, assim, primeiro, em casa, na hora do almoço, eu tinha, cara, nunca passei fome, muito longe disso, mas as coisas eram bem regradas. Só que assim, cara, tem arroz, tem feijão, tem um bife, É o que tem. salada e tal. E aí eu falava assim, pai, eu não quero comer. Tudo bem, meu filho, pode não comer. Quando dava 2, 3 horas da tarde, pai, eu tô com fome. Eu falei, é só esquentar lá, tem arroz, tem feijão. Onde é que a gente parou? Porque hoje eu vejo que quando eu sento às vezes numa mesa, aí tem um bife com frango, com não sei o que lá, e com uma lasanha, uma opção para cada filho. Cara, um buffet, eu me sinto no rodízio, quase dizer. E só que eu vejo que não existe, e com essa possibilidade, a gente está falando de uma coisa que parece ser besta, mas com as possibilidades onde os filhos começam a ser tão seletivos que daqui a pouco não come carne, só come ovo e farofa, e os pais estão achando tudo normal. Eu não acho isso nada normal. Me aparece com essa palhaçada lá em casa pra ver. Tem que comer o que tem ali, gente. É isso Porque mesmo. tanta gente não tem nem o que comer. E outra coisa também, horário de almoço é horário de almoço. Eu vou comer 2 horas, 3 horas. Não vai comer. Vai comer na próxima refeição, porque aí já é o lanche, né? 3, 4 horas, tipo assim. Não comeu, tá bom. Mas não vai comer outra coisa, nem vai fazer outra coisa pra ele. Porque aí ele vai ficar mal acostumado, mimado. Agora eu lembrei, eu vou falar um fato, falar um caso pra vocês que estão assistindo.
Eu lembro que fui o primeiro filho, primeiro neto da parte do meu pai. Então, assim, chegava na hora do almoço, eu não queria almoçar, eu queria bolo de chocolate. Meu pai disse que ele se bandava pra comprar bolo de chocolate. Misericredo. Juro, Sério? juro. Sério? Que fofo. E aí, meu pai falou isso, não comigo, Com ele. o moleque. Que ele não é o ex-obeso? E aí, o que acontece? O meu irmão, o segundo filho, já quando falava assim, rapaz, não quero comer, eu falei, o problema é seu. Pode comer, Só que eu vejo que o paladar, e aí a gente vai voltar que vocês falaram, o paladar é outro. Então, assim, eu sou super seletivo para comida. Hoje em dia, lógico, como muito saudável. Mas eu lembro que tinha uma época que era exatamente isso. Então, se desde criança criam a gente nas várias opções onde você pode escolher tudo que você quer, eu achava que, pô, se todo mundo deixa eu escolher que é gostoso. Mas aí é que tá um detalhe importante. Olha só como você mudou seu comportamento. Por quê? Isso. Porque criança a gente educa, adulto se educa. Então é completamente diferente você ter, tipo, uma criança que não é ofertada para ela a possibilidade dela não ter opção, muito pelo contrário, é ofertado todas as opções, de um adulto que sabe que tem todas as opções, mas ele não vai consumir porque ele não quer. E uma coisa interessante é, por exemplo, a gente está falando disso, a gente não está falando de pessoas que, por exemplo, não têm o paladar para aquilo. E a gente também tem que às vezes não ser radical com certas coisas. Essa é a minha opinião. E eu tô dizendo isso também por um exemplo doméstico. A Natália, ela não gosta de carne vermelha. Então, ela não come quando é bife, carne assada. Dificilmente ela come quando é cozido. E sempre a gente procura que tenha um frango ou um peixe. Mas não é que ela não vai comer. É que ela não se agrada do paladar da carne vermelha e dificilmente ela consome. Até consome, mas é difícil. Isso é uma situação. Agora, outra coisa é a criança, eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Dá vontade logo. Dá vontade, tá na cara. Dele na cozinha, não tem tempo pra fazer. Porque isso é uma palhaçada, né? E o meu filho mais velho, o Carlos, meu amor lindo, piloto da mamãe, te amo, tão educado, come de tudo, por isso, meu amor, que você come. Ele tinha 10 anos de idade. E sentou na mesa, aí tinha 2 tipos de comida, era fígado e peixe. Aí ele virou e disse assim, não quero isso. Tá bom, meu filho. Aí é coisa de vó, a avó chegou e disse assim, ai, meu filho, mas tem um peixinho aqui. Eu não quero peixe também. Aí já foi me subindo o sangue, já foi fervendo o sangue, né? Aí ele pegou, ele levantou e empurrou assim o prato, saiu empurrando a cadeira, batendo firme. Aquilo já foi subindo, mais o sangue ainda já estava fervendo quando ele fez o que ele jamais deveria ter feito. Ele bateu a porta. Quando ele bateu a porta, meu irmão, o negócio ficou muito sério. Mas ficou sério mesmo, o tempo fechou pro lado dele. O que aconteceu depois disso? Ele come de tudo hoje em dia. Porque ele percebeu que toda ação tem suas consequências. O limite, né? O limite. E muitos anos depois, a gente foi num shopping com meu irmão e ele disse, mamãe, eu sei que tá na hora do almoço, você já tinha 15 anos, 5 anos depois, mas eu gostaria de almoçar um McDonald's. Hoje, final de semana, a senhora deixa eu comer? Eu falei, tá bom, meu filho, pode ir lá. É uma exceção, tudo bem. Quando ele dá as costas, meu irmão fala, mana, que lindo. Um filho tão respeitador, pergunta se pode comer, coisa linda. Eu digo, isso tem uma história. Um dia eu te conto. Por quê? Porque isso vai ficar internalizado na permissividade. Se você permite, sempre vai ser o limite que foi alargado. Mas eu acho que é mais complexo, sabe? Eu fico pensando assim, pelo menos da minha realidade que eu vejo. Eu acho que hoje não tem essa questão, não acho que isso é uma coisa só, sabe? Eu acho que tem essa questão, mas eu acho também que existem outras realidades no sentido que os pais estão muito sobrecarregados e ausentes e compensam as coisas numa forma de dizer sim, né? Então acaba que assim, eu já falo tantos nãos na minha ausência, né? Então eu quero dizer um sim aqui com relação à comida.
Eu acho que, e daí eu acho também que tem outras questões, também vindo com relação à comida, que a gente precisava discutir mais, era assim, o papel das escolas e das políticas públicas, porque, por exemplo, em casa é só porcaria, às vezes, mas e aí? E na escola, na cantina da escola, que tem... Mas tem a lei, né? Não, mas que lei? Não sei, então... Não, na escola dos meus filhos, eu quero até na escola dos agradecer. seus filhos. Eu quero agradecer, mandar um beijo aqui, Lorena. Denise Arrivail, maravilhoso, tem uma condução ótima, né? Eu fico muito feliz dos meus filhos estudarem lá, porque realmente tem uma cantina onde não tem refrigerante, fritura, né? Exceção. Então, Dona Enedina, Dona Enedina, que é responsável lá. Onde é o Denise Arrivail. Então, até, por exemplo, eles têm alguns doces, mas aquilo ali é limitado. Por exemplo, se a minha filha chega, ela compra um brownie, eles não permitem que a criança compre outro. Isso é uma limitação. Então, mesmo não sendo uma grande oferta, mas tendo alguma coisa, eles limitam. Então, eu acho isso muito interessante. Olha, eu vou puxar o que a Ana falou, a história da permissividade. Eu sou um pai muito presente com os meninos. Tanto que, assim, hoje eu levo meus filhos, o Vini pro futebol, a Juju pra ginástica artística, final de semana a gente tá junto, aquela coisa toda. E aí eu lembro que uma vez a minha filha queria uma boneca, não vou falar o nome aqui pra não ficar fazendo, mas era R$1.200 uma boneca. Aí todas as amigas tinham. E aí eu falei pra ela assim, ela me pedindo, eu falei assim, filha, senta aqui, deixa eu explicar uma coisa pra ela. Olha só, muitos pais compram essa boneca porque o papai dela trabalha muito, o papai dela não tá em casa, o seu papai tá em casa, toma café com você, almoça com você, janta com você, te leva pra ginástica. Então é o seguinte, eu não tenho problema psicológico nenhum como pai. Dizer não. Então pra você hoje é não. Aí até o dia que foi o aniversário dela, eu descobri que tinha uma boneca dessa que era falsificada. Que era uns R$400. Mas mesmo assim, eu comprei... Não, eu comprei pé da vida e falei pra minha esposa, eu vou comprar, porque ela quer, você pediu também, eu vou dar 2 semanas, essa boneca vai estar junto com as outras. Como todos os Alguém duvida que aconteceu isso? Jamais. Pronto. Vocês estão entendendo? Então, assim, muito. o dizer não passa muito. Não é isso, Ale? Como é que o reflexo de não dizer não, como é que chega o paciente no seu consultório? Olha, o dizer não em relação à comida, Sim. eu faço o seguinte, eu não trabalho com 8 ou 80, 8 a 20. 20% a gente tira para as exceções. Porque, veja bem, é muito chato uma vida que a gente não possa comer uma besteira, né? Vamos lá. Eu como, acho que daqui todo mundo come. Agora, lógico. isso não pode fazer parte da rotina. Você está muito certo de não comprar para sua casa. Porque você não vai, você quer criar um ambiente que não seja obesogênico na sua casa. Como é que você vai trazer essas coisas para lá? Mas vamos lá, agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu sempre tenho um cara chamado Guto Galamba, não sei se você acompanha ele. Ele fala muito sobre isso, sobre o que é exceção tem que ser recompensa. Eu trabalho muito minha cabeça muito sobre isso. Às vezes eu sei que eu vou pra eu quero tomar um vinho, eu quero tomar uma cerveja, eu sei que eu vou sair. Cara, eu vou pra esteira e corro. E o que eu vou ganhar é o que vai vir depois. Então, assim, eu vejo muitas pessoas toda hora elas querendo aquele hedonismo, é tudo que eu quero, viver num prazer. E pra mim eu comecei a colocar muito na minha vida como essa exceção ser algo que eu tenho que buscar. Isso aí vai ser um ganho. Eu tenho que fazer algo primeiro para poder ganhar. Pelo menos assim, eu posso estar errado até como pai, mas eu trabalho muito os meninos sobre isso. Tem que ter um ganho. Então, assim, isso aqui você vai ganhar se você fizer algo. Tô errado, não tô? Como é o seu pensamento sobre essas exceções? Eu acho que essas exceções não poderia ser muito assim, não, ganhar. Porque assim pode até gerar uma ansiedade nele. E que ele possa comer isso. Eu trabalho muito no consultório com ferramenta comportamental. São os exercícios que é assim, tem uma roda da nutrição, que tem vários pontos lá. Tem alimentação, tem lado emocional, tem atividade física, tem o intestino, o sono. E aí a gente vai pontuando lá, de 1 a 10. 5 para baixo é uma nota ruim, 6 para cima uma nota boa. O que acontece? No final, eu falo, olha, essa roda tem que girar.
tem alguma coisa que está aqui pegando para não girar, aí eles começam a cair a ficha. Então, vamos fazer agora 3 atitudes básicas para a gente mudar isso daqui. Por exemplo, um adolescente. Eu como fast food 3 vezes, 4 vezes na semana. Tudo bem, eu não vou proibir você de comer, mas você não está aqui, você não quer melhorar, você não quer... Em adolescente, a gente não pode falar muito em emagrecer. Porque a gente vai mudando o comportamento, aí eles vão deixando aqueles besterol, incluindo mais coisa do que excluindo. Senão vai ser um choque na cabeça deles. E aí, já que você come 4, 5 vezes, como é que vamos ser diferentes? Você está aqui porque você quer mudar. Quero. Então escreva aí, vou comer 2 vezes na semana. Que horas? Aonde? E aquilo lá, eles vão escrevendo para todos os ícones que tem lá. Aí no final eu pergunto, qual é o grau de comprometimento com essas atividades? De 0 a 10. Aí se ele falar 8, 7, então tem alguma coisa errada, você não vai fazer. Tem que ser 10. Então diminui um pouquinho. A toda hora a gente tá fazendo, negociando com a gente mesmo, né? Eu vejo muito isso, que você fica naquela. Tem algo para fazer, mas você... Se o comprometimento dele só for 80%, na realidade, quando ele chutar o bode, ele vai chutar bonito, né? Aí isso a gente tem que ir trabalhando desse jeito que eu trabalho. Aninha, outra pergunta que eu queria fazer pra ti, essa eu acho maravilhosa. Sabe aquele casal que entra, o menino tá destruindo teu consultório? Ai, meu Deus. E que tu tá falando assim, filho, que tu tá louco. Não, tu tá pra gritar já com o moleque, falando, não! E os pais naquela permissividade, com cara de paisagem. Cara, qual é o poder do não, Aninha, pra criança? É forte, mas eu acho que é um não, assim, com consistência e um não com exemplo mesmo, assim. Menino, não mexe. Pode, tira a mão daí. Meu filho. Mas você fala com eles ou com os pais? Não, então, assim, graças a Deus, tem pouquíssimos, né, que chegam assim lá. Graças a Deus, o meu perfil, pelo menos que vem me procurar, é o pessoal bacana. Graças a Deus, mas eu acho que tem que ser uma conversa mesmo, assim, no sentido de... Que eu acho que é tão mais complexo, né, do que só o poder do não, porque eu acho que eles nem se percebem muitas vezes, sabe, os pais. E aí eu acho que por isso que os meninos lá da graduação estavam certos quando falou que a nossa geração, a gente só não foi medicada, mas a gente precisava. Eu acho que todo mundo precisava de terapia para entender, assim, por quê, né? Assim, e eu acho que reflete no que você estava me falando do mundo digital, da gente estar ausente, de estar presente ali do lado e não estar ligando para a criança. Eu acho que realmente, para muitas famílias, ter filho virou um checklist, assim, sabe? Socialmente aceito. Eu preciso ter filho, casar, ter filho. Casar, check. Primeiro filho, check. Ter filho, check. E segundo filho, check. Se bem que hoje em dia tá assim, tipo assim, check. Daqui a pouco vai... Segundo casamento, check. Não, e aí as pessoas não prestam atenção no que elas estão fazendo, elas não estão vivenciando de fato a vida delas, elas estão vivenciando, sei lá, uma vida de checklist, e eu acho que as crianças são as que mais sofrem nesse sentido, porque na verdade o que elas queriam é ouvir o não, me dá esse limite, por favor, me ajuda aqui que eu tô precisando de alguém que me dê um norte. E eu acho que as pessoas estão perdidas mesmo, assim. Eu acho que as pessoas precisam de autoconhecimento, até que você estava falando, né, de que assim, a gente está toda hora se regulando. Acho que a gente precisa passar para os nossos filhos essa questão de, assim, quando a mamãe e o papai não tiverem, você vai conseguir falar não para situações que você precisa falar? Então, aí eu acho que isso é a presença, eu acho que isso é você estar lá no dia a dia, é você dar exemplo, é falar, puxa, o papai deslizou aqui também, mas você vê, o papai desliza, mas... Eu sei que eu posso voltar aqui pro caminho, porque o problema não é você errar, o problema é você nem perceber o erro, é você não fingir que aquilo não aconteceu. Sabe que me veio aqui rapidinho na cabeça? Toda vez que eu vou... porque assim, toda vez que eu vou sair, se eu for beber, e olha que assim, um grande bebedor, 2 taças de vinho eu já tô dormindo, sabe? 2 long neck eu já tá, beleza, sabe? Meu Deus. Mas assim, o que acontece? Toda vez que eu vou sair, se eu for beber, se eu for eu, minha esposa e os meninos, eu vou de táxi, eu vou de Uber. Então assim, o padrão eu não vou dirigir depois que eu bebi. E eu lembro que outra vez a gente chegou numa festa de uma casa de uns amigos, e aí eu sentei e falei pra minha esposa, eu falei assim, cara, eu queria beber com os meninos, tudo bem? Tudo bem, então tá bom. Ela falou, não, então
bebe porque eu vou voltar dirigindo. E as meninas abriram a garrafa de vinho, a gente começou a beber ali. Meu filho passou, olhou, aí passou de novo, olhou. Eu vi ele agoniado. Aí ele veio no meu filho e falou assim: papai, você não tá dirigindo? Ai, Cara. Mas vocês estão entendendo o que é o exemplo? É. E aí a gente vai falando sobre isso. Você dizer o não, você tem que dizer o porquê o não. E aí eu falo assim, a mamãe vai dirigir. Aí eu falei, então tá bom, papai. Então, esses nãos, quando a gente vai dar para os nossos filhos, e eu vejo que diferente, porque antigamente os nossos pais mandavam na gente Pelo não exemplo, discutia, né? acabou. Pelo exemplo. Só que hoje em dia, os filhos pedem exemplos e eu acho que ainda vai mais. Eles querem saber o porquê ou não. Hoje não pode ser mais o não pelo não. Eu tenho que dizer não e eu tenho que sentar, eu tenho que perder. Fazer uma defesa. Eu faço uma defesa oral. O do porquê que pode. oral. Não, foi o que eu falei pra vocês aqui antes. Quando eu trabalho muito eles a alimentação, de não ter besteira em casa, o Vini adora comer besteira e come, toma refrigerante no festa, no aniversário, e for fora, mas em casa não tem. E eu lembro que uma vez eles perguntam assim, pai, por que você é tão assim com a nossa alimentação pra gente deixar de comer besteira? Eu falei assim, papai já foi obeso. O papai teve 120 quilos. O papai quase que infartou. Então, assim, isso quando a gente começa, a minha irmã, até quem assiste o Jeff Podcast, lá atrás tem um podcast com a Nayara Medeiros, minha irmã. Ela, desde os 3 anos que eu lembro de ela obesa, e todo mundo achava bonitinho. Vou dizer qual foi o resultado. 24 anos ela fez uma bariátrica. Uma coisa interessante que você está dizendo, né, é que você ama, então você cuida dos seus filhos, porque faz parte de quem ama cuidar. E tem um livro do Isamitiba, né, que é maravilhoso, que é exatamente Quem Ama Cuida. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu fui mãe, né, pela primeira vez. E uma frase fantástica, Ana, que eu adoro do Isamitiba é assim: o melhor presente que um pai pode dar para os seus filhos é um não. E eu aprendi naquele momento, isso mudou minha vida, isso me libertou de dizer não para os meus filhos, que quando eu digo não e quando eles estão frustrados, estão chateados, mas eles vão ter aquele confronto com a frustração, eles vão ter aquele momento onde eles não vão fazer o que eles querem, é um momento importante onde eu ajudo os meus filhos a evoluir. E isso é tão importante que muitas vezes eu peço de pai e de mãe que estão com o filho no consultório, peço para o filho aguardar na recepção, converso com os pais muito sério e digo: como é que tá sendo na sua casa? O cachorro tá mijando no poste ou é o poste que tá mijando no cachorro? Porque tá errado. Se você não consegue limitar o seu filho e você não estabelece limite que é necessário, não é o medicamento que vai fazer isso, é você. Então isso é muito importante, porque quem ama cuida, e o melhor presente que o filho pode receber dos pais é um não do momento certo, do limite necessário. Aí eu falo, o básico bem feito funciona, né? Funciona. Na alimentação e aí, como você falou, no comportamento. Aninha, agora eu vou entrar em outra parte que também vem muito da parte psicológica, que é o seguinte: nós fizemos medicina, você também, a gente tem aquela... Não existia a pressão da minha família, a pressão era mais minha. Eu lembro que de adolescente, outro dia uma amiga de infância falou assim: Jefferson, eu lembro que com 16 anos a gente que tinha uma festa, você falou, cara, não dá porque tinha que estudar para uma prova, porque você queria fazer medicina, você sabia que tinha que estudar a mais do que os outros. Só que hoje em dia a gente vê muito assim, os pais colocam o filho no inglês, no alemão, naquela de... A gente vai daquele nome japonesinho. E os meninos não têm tempo de ser menino. Tem. E qual o reflexo desse no final? É uma tristeza. Eu vou falar que isso é o que eu mais converso ultimamente no consultório, porque essas crianças têm agenda de executivo. Verdade. Não, eles falam... Não, eu falo pro pai assim, você ia aguentar entrar às 7 da manhã na sua escola, sair meio-dia, entrar 1 hora no japonês lá no Kumon, lá no que eles fazem, na aula de reforço, e sair 6 da tarde. E eles não... E aí porque a escola tem muito conteúdo, tem um monte de tarefa, e a criança tem...
e a criança tem que correr atrás daquilo, e aí você vê que é uma criança que chega super ansiosa, super estressada, e com 7 anos, com 7, 8 anos. Que idade é Não, isso? 7, Tudo 8 isso. anos, é desesperador. E eu falo, por que seu filho tem que preencher todos esses checklists? Eu sei que a gente tem essa vontade de, tipo, de oferecer para os nossos filhos o que a gente não teve. Eu acho que tem o mérito disso no sentido de, tipo, olha, que legal, eu consigo dar coisas pro meu filho que eu não tive. Mas acho que as pessoas perderam o pé. Assim, é uma das coisas que eu mais converso no consultório com os pais, é isso, assim, porque você ia aguentar mesmo ficar de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, fazendo atividade? E não é, tipo, intercalado com esporte, não tem momento de ócio. A impressão que eu tenho é que aquela criança tem que estar sempre ocupada. Mas ela é não porque pode parar. nós vivemos a sociedade da produtividade, onde o resultado disso, o prêmio, o grande prêmio que todo mundo ganha com a sociedade da produtividade Loucura. é o cansaço É, e a loucura. exaustão. Né? Então você tem uma exaustão mental e isso é uma mentalidade dos adultos que está se reproduzindo na vida das crianças, onde eu não posso ter um tempo na minha agenda onde eu simplesmente não faça nada. Isso não existe. Isso não existe para os pais e eles também fazem com que isso não exista para os filhos. Vou jogar uma bomba aqui no meio, vocês aqui decidam quem que quer falar, mas eu vejo muito isso. Vocês não acham muito cruel essa história de que todo mundo tá preparando um filho simplesmente por causa de uma prova? Esquecem que o filho é um ser humano, que existe uma pessoa ali, que tá todo mundo que... Cara, meus filhos, olha, pode ser que não dê pra nada na vida, eu tô falando tudo isso. Olha, vocês estão gravando aqui, eu tô dizendo pra nada. Mas, cara, porque assim, eu vejo que... Não sei se o pessoal da escola da minha filha vai assistir, mas assim, pra mim o mais importante, a minha filha chega no dia que ela tem que treinar a ginástica artística dela, dia de sexta são 4 horas de treino. Pra mim é muito mais importante que ela chegue em casa, almoce, durma, descanse bem, acorde quando ela vai fazer a ginástica dela, pai, e ela é preocupada, pô, pai, tem uma tarefa, eu falando, pai, nada, filha, vai, de noite quando você chegar a gente termina essa tarefa. Não, porque assim, vocês, eu quero saber de vocês quais foram as atitudes que vocês tiveram realmente com os filhos de vocês, porque quando eu vejo esse checklist, eu adoro que meu filho e minha filha estejam lá embaixo brincando, meu filho jogando bola, os dois, mano, chegam em casa todo melado, o Vini tá naquela idade de 13 anos, que é aquele cheiro, sabe? Exalando. Mas, cara, é feliz. É isso mesmo. Não, é desesperador, porque eu sou super, eu advogo contra os conteudistas, porque eu acho que é um massacre. E aí, sabe o que acontece? Chega a criança. Eles estão agora querendo que a criança alfabetize com 5 anos. E a gente sabe que não é por aí. Não é, tem muita... Não tem nem maturidade não neuronal. Não tem. E aí, o que A acontece? neurociência explica, não tem maturidade neuronal. Não, e aí sabe o que acontece? A criança chega com 5 anos, algumas vão conseguir acompanhar, mas a maioria não. Dessas da maioria que não, a professora já fala, ó, seu filho tá atrasado. A criança, seu filho não tá indo bem. A mãe. Cobrança, né? E aí vai pra. Fica louca, vai lá, fala que o filho tá atrasado, que tem atraso de desenvolvimento, vai na neuro, o moleque tem TDAH. Pô, não é TDAH, o menino não pode brincar, ele só tem que ficar o dia inteiro ali, sabe assim? Eu fico revoltada. Vamos fico falar desesperada. de TDAH, que eu adoro falar disso, que eu sou TDAH, o Jeff também. A gente fez um episódio muito incrível. Se você não assistiu, assista. Foi um episódio com o José Carlos Amorim e que nós falamos exatamente sobre isso, um episódio de TDAH, né? Tá vendo? Foi bacana. E foi muito legal aquele episódio. Uma coisa interessante, assim, que nós funcionamos, assim, o desenvolvimento humano, muitas vezes, ele é saltatório, né? Ele não é aquele desenvolvimento linear. E uma coisa muito importante na minha vida, que eu, na vida adulta, descobri que eu fui TDAH minha vida inteira, e por isso era xingada de lesa, de abestada, de tudo quanto é tipo. E isso me tornou resiliente, porque hoje pode falar o que quiser, que eu tô cagando porque tá dizendo. Então, os meus filhos, eles todos têm aquele traço de distração, de desatenção. E eu sempre busquei fazer manejo comportamental. Agora, eu não vou ser hipócrita, que quando eu fui fazer minha prova de título, era muita coisa envolvida, e eu tomei revanche, sim, assumo, mas não é uma coisa que eu faço para minha rotina, para minha produção diária nem habitual. E quando o Luiz Guilherme, ele começou a ter, assim, tinha certos presos na escola, a gente via que as crianças davam conta e ele não. E ele percebia que existia uma diferença. Ele estava numa escola extremamente conteudista, por ocasião da gente ter se mudado para frente dessa escola. O que eu fiz? Tirei da escola.
Mudou de casa. Simples assim. Não mudei de casa, mas mudei de escola. E quando eles mudaram de escola para uma escola onde eles são felizes e não onde eles vão em busca de conteúdo, eu busquei trabalhar o comportamental com um tutor, né, um professor que realmente fica não para fazer aquela aula de reforço tradicional de conduzir, mas para ensinar ele a manter esse foco. Nós percebemos o quê? Que ele desenvolveu a habilidade, porque o ser humano é treinável. Assim como eu desenvolvi gestão do tempo, como eu desenvolvi uma organização pessoal, e mesmo que eu cometa muitos deslizes, você tem que ter compaixão, olhar de bondade consigo, que você não vai ser perfeito, seu filho não vai ser perfeito, e você precisa matar o filho ideal. Para você entender quem é seu filho real e ele não ficar louco, literalmente ansioso, adoecido, porque ele não corresponde às suas expectativas, que estão muito altas e muito encaixotadas. E isso é preciso ser dito, onde você não tem o filho ideal, mas você tem o real, e você precisa amar o seu filho real, precisa aceitá-lo, apoiá-lo e ajudá-lo no seu desenvolvimento, mesmo que não seja aquele que você sonhou ou gostaria, porque esse é problema seu e não dele. E pior que você falando sobre isso, eu lembro que eu assisti um documentário de um americano, já vou lembrar o nome dele. Ele faz um paralelo entre a Finlândia e os Estados Unidos, onde nos estudos mundiais a Finlândia ficava pau a pau com os Estados Unidos. De repente a Finlândia ela começou nas notas em educação ficar muito melhor do que os Estados Unidos. E ele vai até lá para saber qual foi o grande diferencial. E a primeira coisa que ele chega para a ministra de educação pergunta assim: qual é o diferencial de vocês? Resposta dela: aqui não existe tarefa de casa. Olha. A criança tem que fazer tudo. Lógico, vamos contextualizar. A criança de manhã fica a escola integral começa mais tarde. A gente pode até um dia falar sobre sono. Cara, é um absurdo acordar às 5 horas da manhã, 5 e meia, porque a criança a gente não pega no tranco, mano. Não. Tá difícil 5 e meia da manhã. Eu tô tendo problemas assim com a minha filha, exatamente porque ela tá se demonstrando angustiada, porque muitas vezes ela, mesmo sem estar nas redes sociais, sem estar com o telefone, ela não está conseguindo desligar mesmo, né? Tão cedo, para acordar tão cedo. Então isso se torna um sofrimento e você fica entre ou tornar uma manhã improdutiva, porque se a criança estuda de tarde é um extremo, e você não tem um meio termo na nossa sociedade. Você não tem uma sociedade que funciona depois das 8 e das 9. E as pessoas não têm o mesmo ritmo biológico. Não existe. Eu vou falar o seguinte, o meu filho, eu levo todo dia no colégio, e nesse estudo o cara falava o seguinte: que lá na Finlândia, primeiro, que não tinha tarefa de casa, porque chegar em casa às 5 horas da tarde era para eles simplesmente estarem com os pais. Tá brincando, tá com os pais, acabou. E aí eu vejo muito as escolas conteudistas, e principalmente aqui na nossa cidade, não é diferente das outras, onde os meninos, assim, tarefa, aí passam 10 mil tarefas em casa, que o menino faz tarefa. Na semana da prova do menino, tá os pais e o filho desesperados. Loucos. E eu já descobri que existe um cursinho preparatório para a prova do colégio. Vocês já ouviram falar já. disso? Eu disse logo, eu digo, não sou mãe de menino desse padrão de escola. Vai sair tudo, porque não vocês vão ficar doido, não. Vou ficar doida junto. Porque eu não vou dar conta nunca de largar, tipo assim, muitas coisas que eu pretendo equilibrar na minha vida para dar um super foco em ser mãe de um menino que eu preciso treinar para ser super produtivo. Isso é loucura, gente, pelo amor de Deus. O dia que eu ouvi que tinha... Sentido não. Faz sentido, não faz sentido. Estudaram em colégio assim. Meu marido, não, esse aqui, não, vai ficar nesse aqui pro tua filha ficar doida, não. Sempre estudei, sempre trabalhei. Disse, não. Doida? Ainda tem um detalhe. O meu filho disse: mãe, não quero para particular, não quero. Se você vai fazer sozinho a tarefa, porque eu nunca tive muita paciência, gente, para ficar ensinando. Eu também não. Aí eu disse: vamos fazer um teste. Aí ele disse: se eu fizer isso, ele foi direitinho. Tirei ele da aula particular, nunca estava sozinho. Olha, desde que eu ouvi uma vez o cara falando que escolas, quartéis e presídios, todo mundo tem a roupa igual, entra no mesmo horário, levanta a mão para ir no banheiro, tem uma hora de sol.
Então, assim, a gente tá muito ligado à soma do que vocês falaram. É do que eles têm que responder aos pais, aí o pai bota no inglês isso e aquilo. Só que eu lembro muito bem que eu tive um grande amigo que os filhos dele faziam escola, colégio normal, de manhã, de tarde faziam escola internacional, o cara investiu aquela coisa toda. Só que os filhos não tiveram saúde mental, nenhum deles fez faculdade fora. Por quê? Porque não, mas eles não foram porque eles tinham medo. Psicologicamente, eles não se sentiam bem preparados para morar fora do Brasil. Então, assim, adiantou tudo isso, adiantou esse desespero todo, e um dos filhos dele, tudo que o pai não gostava, o filho dele se transformou. Desde uma religião diferente da dele, tudo, sabe por quê? Pela afronta. Escola, quartel e presídio. Cara, eu vou copiar. São todas iguais. Meninas, olha só, infelizmente. Tá vendo? A Aninha falou assim, cara, como é que é o podcast e tal? Como passar rápido, né? Eu falei, é muita coisa, vou falar. Não, mas eu tô querendo já um cafezinho com a Ana, porque eu adorei te conhecer. Adorei. Pô, tô por aqui. Porque, assim, engraçado como a gente, na psiquiatria, a gente fica meio isolado do restante da medicina, né? É verdade. Então, é muito interessante porque a gente vê que a gente tem áreas completamente... quer dizer, com afinidades, mas que não tem tantos pontos, assim, de contato, né? E tu tens, assim, pensamentos dentro da pediatria que eu vejo que coadunam muito com a questão da psiquiatria, né? E esse olhar é muito importante, porque nós precisamos de pessoas que estejam conscientes de que vivemos uma realidade que tenta encaixotar todo mundo. E eu vejo isso muito no consultório e eu falei, agora eu tô terminando o doutorado, mas depois que eu acabar eu quero muito investir nessa questão de cuidar da família mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que faz muita diferença. Porque a gente tem... E esse negócio de Instagram, essa coisa, a gente fica tão vidrado na vida do outro, né? Que o outro tá fazendo, tá produzindo, e aí isso contamina todo mundo. Eu brinco com minha esposa, que a minha esposa, ela fica vendo as coisas lá, eu falo assim, casal que fica no Instagram com muito nhenhê, não tá bem. O cara que tá postando as viagens dele internacional tá liso. Tá tudo parcelado. Não, é porque, na realidade, assim, a brincadeira as pessoas postam... Não, e eu vejo muito isso. Uma das vezes eu falei pra minha esposa que todo mundo vê eu dando palestra, viajando pra São Paulo, Recife, tudo. Cara, quando eu fui dar uma palestra com ela em São Paulo, acabou a palestra, cara, 300 pessoas, fui falar sobre podcast e tal. E aí, no final, tava eu e ela dentro, simplesmente, do hotel, tomando vinho, um frio danado. E eu falei pra ela, falei assim, nega, tu tá vendo que não existe glamour? Pra mim, é como se fosse um avatar. O Jefferson que tá ali em cima é um, e da vida real é outro, mano. Da vida real é terminar aqui, tem uma lista de supermercado pra comprar. Você tá entendendo? Passar isso, tem menino pra levar pro futebol. Cara, não existe glamour. Então, assim, às vezes as pessoas que olham pro Instagram, e muitas das vezes, na realidade, ou porque a autoestima das pessoas estão baixa, tá? Então é esse olhar, autoestima baixa, né? Eu queria ter aquilo, eu queria... E acreditam que aquilo dali é o mundo real. Desculpa, pessoal, mas não é o mundo real, né? Ale, vamos lá. Redes sociais, suas redes sociais. Quem quiser fazer uma consulta com você, quem quiser o auxílio para emagrecer, porque o seu olhar, quando você fala que você não faz só a parte realmente da nutrição, mas você também tem esse foco na parte psicológica, né? Então, isso, uma coach nutricional faz toda a diferença na vida. Por favor, suas redes sociais. Qual é a minha rede? Todas. É nutri.alessandra Souza, Instagram, Facebook, eu acho que é a mesma. Coisa, né? Tem YouTube? Ainda vou ter. Aliás, tenho, né? Tem? Estão dizendo que tem. Agora Estão dizendo que tem. Na verdade, eu gravo aula lá no YouTube, mas assim, é fechado. Tá. Mas brevemente, sim. Tem o TikTok, mas não mexo direito, mas vou mexer. Estou dando uma repaginada em todas. Você vai estar lá no nosso Conecta Med agora para aprender posicionamento digital, e a gente vai falar muito sobre isso. É interessante quando fala sobre rede, quando eu falo assim, qual é a sua rede? Eu lembrei que eu tenho uma rede lá que eu comprei em Fortaleza, uma grande. Linda, a coisa mais gostosa. Aninha, por favor, suas redes. A minha é Clínica Pé de Moleque. E a minha pessoal eu ainda não... Na profissional não fiz. Então eu tô trabalhando
trabalhando nela. Clínica Mas Pet Moleque. quiser no Instagram e ou no tem um site também. Eu encaminho muito pro pessoal da Neuroped lá. Tudo nosso. Olha aí. As meninas. A gente podia fazer um programa com ela. Vamos, eu falei pra ela, Gente, porque- eu tô me apropriando. Seu podcast a gente podia. O seu host, vamos lá fazer mais uma. Ale, por favor, suas redes sociais. Para quem ainda não conhece, essa moça que brilha mais do que o sol, vamos lá. Quando você quiser ouvir verdades, você entra no liga. @dra.alessandra_pereira ou você nos escuta nos podcasts. Relaxa, tudo passa. E Pod Rosa Podcast para você que quer se tornar uma mãe, esposa, mulher, profissional mais poderosa ainda. Dá pra ver quem tem TDAH assim, tem 2 podcasts. Mas pessoal, ó, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.